Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, um espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje nós vamos conversar sobre paisagem urbana e cidadania. E para isso a gente convidou aqui Liana Cirne Lins, que é professora da Faculdade de Direito do Recife, e temos também a presença do Igor Jordão, que é advogado, é historiador e faz mestrado na área de desenvolvimento urbano. Sejam bem-vindos. Eu gostaria de iniciar o nosso tema com a questão do Ocupa Estelita, do Cais José Estelita, que ainda é uma questão importante que está no ar e tem algumas novidades. Como que pé anda, Liana, um movimento, que pé anda a questão em relação ao Ocupa Estelita? Eu acho que é possível tratar assim da defesa do Cais José Estelita. Já vai fazer um ano que se deu a ocupação em defesa do cais. Ela aconteceu no dia 21 de maio de 2014. De lá para cá, uma série de eventos ocorreram. Iniciou-se uma negociação com a prefeitura, que foi uma negociação, na verdade, em que faltou sinceridade do poder público, e que concluiu-se agora com a elaboração do plano urbanístico para o Cais José Estelita, com desrespeito à lei, mais uma vez. E esse plano urbanístico foi entregue à Câmara dos Vereadores para aprovação, com inúmeras irregularidades, inclusive foram tantas as irregularidades que o Ministério Público Estadual expediu uma recomendação requerendo que a Prefeitura retirasse o plano, que é um projeto de lei 08 de 2015, da Câmara Municipal, para suprir, sanar as nulidades do processo legislativo, do processo legislativo de iniciativa do Executivo. Porque houve uma série de vícios, uma série de falhas que se deram tanto nas audiências públicas, mas especialmente em relação à falta de... Isso com referência à recomendação do Ministério Público Estadual, vícios relativos à falha no quórum, uma falha formal muito grave, a inexistência do quórum mínimo para aprovação no Conselho da Cidade, falta de estudo técnico suficiente. Então, tudo isso leva a vícios formais muito graves, somado com uma animosidade da Prefeitura para querer ver o projeto Novo Recife construído de qualquer maneira. Quer dizer, isso já parece ficar evidente, isso até está nas redes e todos os lugares, essa ligação muito intensa da Prefeitura com o consórcio, e com a vontade de ver isso realizado naquele modelo. Agora, também houve uma série de tratativas para tentar mudar esse plano lá de ocupação. Como é que foi isso? Não foi suficiente essas mudanças? Elas foram propostas? Não foram. Na verdade, assim, muito nos preocupa, inclusive o prefeito... Ele fez uma afirmação bastante infeliz de que os prédios seriam erguidos de qualquer maneira. Não é a postura de um gestor público essa. Nos preocupa muito, porque parece que a lei ela é tratada como um entrave. Isso é muito preocupante. O administrador público ele se pauta pelo princípio da legalidade. A lei não pode ser vista como um obstáculo. A lei tem que ser vista como caminho, e não o contrário. Então, como nós temos em Recife, quando a lei é tratada como um obstáculo e não como caminho para a realização das obras públicas, a gente tem uma crise séria de moralidade administrativa, de representatividade. Então, a impressão que dá quando o prefeito
se coloca dessa forma tão incisiva em defesa dos interesses do empreendedor é justamente que ele não está agindo como administrador público, ou seja, como administrador dos interesses da cidade toda, e sim como administrador de interesses privados dos grupos envolvidos no empreendimento. E antes, assim, porque é uma questão muito importante em relação ao Cais José Estelita, que é uma paixão da cidade, eu acho que a gente pode dizer do Brasil como um todo, porque a defesa do Cais José Estelita ganhou adeptos em todo o Brasil. Uma questão muito importante é colocar como ponto de partida de toda e qualquer conversa que ninguém quer que o Cais José Estelita fique abandonado. Sim. O que nós estamos discutindo... é uma ideia discutindo, que se passou para a imprensa até, né? Foi uma mentira. Sala de aula, alunos falarem para mim que vão deixar como está isso, e isso não é uma verdade. Não, isso é uma mentira que tem que ser denunciada. Se alguém entendeu que a defesa do Cais José Estelita passa pelo abandono da área, tenha certeza, acreditou numa mentira. Ninguém quer o abandono do Cais José Estelita. Todos querem uma proposta de ocupação do Cais José Estelita. A questão é qual? São aquelas torres de mais de 40 andares agredindo a nossa paisagem? É um empreendimento elitista que vai criar uma ilha de segregação social em pleno coração da cidade do Recife? Ou nós podemos pensar naquela área como uma área que tem a possibilidade de ser revitalizada, com grande potencial para o turismo, para o lazer, para a habitação social, para o comércio, para a geração de emprego e renda de caráter definitivo e principalmente com respeito à paisagem. Pois é, tem outros lugares que se pode fazer torres, né, que é uma mania que Recife é uma cidade que mais tem verticalizada. Agora vai fazer logo na beira do cais, um lugar que tem uma questão ambiental, né, questão dos ventos, etc. Né? Nós temos aqui o Igor, né, Jordão, que faz pesquisas nessa área, né, na área de desenvolvimento urbano. Como é que você vê aquele ambiente, aquele local ali? Olha, o projeto inicialmente é uma agressão também à questão da paisagem, né? E a paisagem, antes de mais nada, a paisagem ela é uma construção, é um elemento que está presente no nosso dia a dia. Ela faz parte da nossa sadia qualidade de vida, né? A gente pode dizer que a paisagem também é um direito fundamental. Todos têm direito a esse direito. Todos têm direito à paisagem. E acontece que no Brasil existem leis esparsas, né? Não há uma uniformidade na proteção da paisagem, mas isso não quer dizer que não seja possível você defendê-la ou tutelá-la, não é? E aquela área do Recife, daquela área do centro da cidade, do Cais Santa Estelita, ela é bem emblemática para a cidade, ela é bastante simbólica. E ela é muito grande, né? Porque me consta são o quê? São 10 hectares ou estou enganado? É isso. É isso aí. É enorme, isso, né? É muita terra para a cidade, né? Muita terra. É muita cidade. É muita cidade. É muita cidade. É muita cidade. E se a gente olhar direitinho para a conjuntura, para a formação daquela região, a gente pode perceber que há um diálogo da área construída, que é o bairro de São José, que é a região da cidade do Recife que mais tem bens tombados em esfera municipal, federal e estadual. Então, a importância histórica, ela é imensurável, não é? Existe ali também um espelho d'água, que é da Bacia do Pina, que dialoga com aquela região da cidade, né? Há mais de 4 séculos, desde o começo da ocupação da cidade do Recife. No mais, a gente pode perceber ali que ali foi constituída a segunda linha férrea do Brasil, que se ligava do Recife ao Cabo. Então, nós conseguimos ver ali vários elementos, não é, que constituem uma paisagem cultural da cidade. Certo. Liana, e voltando ainda no atual status questiones, né, do estado da questão do Estelita, e agora tem a questão também da entrada do IPHAN, né, de uma forma mais intensa nessa questão, nessa negociação. Como é que aconteceu ultimamente? Você andou por Brasília, não foi? Foi. Lá para ver Nós levamos um questões. pedido de tombamento
do Cais José Estelita, tombamento da paisagem cultural. A paisagem do cais, como o Igor vinha dizendo, assim, ela é mobilizadora da cidade toda do Recife e muito mais. É impressionante, as pessoas vêm para Recife, todo mundo que vem de fora para Recife, para se apresentar ou por alguma razão, e que passa pela frente do Estelita, fica horrorizado com a possibilidade de se erguerem aquelas torres ali, na expressão que se usa é estupro, né? O estupro da paisagem, porque ali nós temos uma linha, né? O skyline, nós temos uma linha belíssima, quem vem de Boa Viagem, justamente quem chega, né, no aeroporto, que desce, que vem para a cidade, se deparar com aquela vista que é, na minha opinião, a paisagem mais bonita da cidade. A praia, infelizmente, ela foi violada pelos edifícios que tiraram a característica de uma orla, né? Tanto que, a partir de um determinado horário, a gente não consegue nem ver o mar de maneira agradável por causa da sombra dos edifícios que se projeta na água. E ali a gente tem ainda uma paisagem belíssima. Como o Igor disse, né, a área em que mais temos bens tombados em toda a cidade, em todo o estado de Pernambuco. Toda aquela área de São José, do Cais José Estelita, é uma área muito rica culturalmente. E, como disse o Igor, essa riqueza é um patrimônio imaterial. A gente tem muita dificuldade de lidar com isso, Marcelo. A gente tem dificuldade de entender direito sobre coisas, sobre bens imateriais. A gente acha que o direito ele se dá só sobre coisas. E a gente tem dificuldade também de lidar com a ideia de direito difuso, que é esse direito que pertence a todo mundo e não pertence a ninguém em especial. Ambiental, cultural, direito ambiental, direito difuso, cultural. Então, algumas pessoas pensam que pelo fato de que houve o leilão da área, né, e aliás houve o leilão com o edital dizendo claramente que o adquirente se responsabilizava por todos os encargos ambientais e sociais que já eram previstos. Mas que... E foi vendido bem barato, não foi? Foram 55 milhões, menos de 55 milhões. Para 10 hectares no coração do Recife. Pouquíssimo. Né? Muito pouco. E o consórcio já gastou muito mais do que isso em publicidade, para defender esse projeto indefensável. Então, pelo menos é o que calculamos. Então, essa dificuldade de entender o direito difuso, o direito imaterial, faz com que algumas pessoas pensem que o proprietário tem direito de construir o que ele quiser ali. Mas a área não é dele, então ele tem direito de construir o que ele quiser. Não, não é assim. Não é assim. Não só não é assim no Brasil, como não é assim em lugar algum. A propriedade ela se sujeita a uma função social e o direito ambiental e o direito paisagístico é uma das funções sociais a que a propriedade deve atender. Então, o proprietário não pode construir o que ele bem entender porque fica na área dele, porque ele é o proprietário. Não, ele tem que se sujeitar, claro, atinge todo mundo. A propriedade é dele, mas a paisagem é de todos. Isso é que algumas pessoas têm dificuldade de compreender. A alienação do terreno não implica alienação da paisagem, porque a Refesa, que era a titular da área, ela não era titular da paisagem. O titular da paisagem somos todos nós. Então, se o empreendimento que se quer construir ali é um empreendimento de característica violadora da paisagem, está desrespeitando o direito que é de todo mundo. E esse direito é muito forte, Marcelo, porque eu acho que a própria mobilização em torno do Estelita mostra isso. Pessoas que não têm nada em comum, se unem para defender a paisagem do Estelita. E o que o IPHAN tombou uma parte lá, é isso? Não, o IPHAN não houve tombamento. Houve pedido de tombamento.
houve pedido de tombamento, foram mais de um, inclusive. Nós levamos para Brasília, para o Ministério da Cultura, um dos pedidos, foi entregue outro pedido que foi feita uma petição online, que teve muita adesão popular, mais de 15 mil assinaturas, salvo engano, que mostra justamente esse desejo do povo de ver aquela área protegida. Né? E não é um desejo de ver aquela área imobilizada ou abandonada. São coisas distintas. É ver a paisagem protegida. Não é que as pessoas não querem que o empreendedor construa algo ali, ou seja um desrespeito ao direito de propriedade. Não é isso. É que o direito de propriedade ele tem que se dar dentro dos parâmetros que também respeitam o direito dos outros, começando pelo direito à paisagem. E é muito bonita essa mobilização em torno da paisagem. Como eu dizia, pessoas que não têm nada em comum, têm em comum o desejo de ver aquela paisagem protegida, porque isso toca no coração das pessoas. Ninguém quer ver a sua cidade descaracterizada. Ninguém quer acreditar que os seus filhos, os seus netos, as gerações ainda por nascer, não tenham direito a ter uma cidade bonita. Isso é bem importante que a professora Liana está colocando, né, diferenciando as coisas para que o nosso telespectador entenda. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos a discutir essa importante questão aqui no Realidades. Nós estamos conversando aqui sobre esse tema da paisagem urbana, cidadania, ocupação, né? E temos a presença da Liane Cirne Lins, que é professora da Faculdade de Direito do Recife, e temos também a presença do Igor Jordão, que é historiador, é advogado e faz mestrado na área de desenvolvimento urbano. A professora Liana falava sobre o que ocorreu em termos da inscrição do tombamento, né, do possível futuro tombamento, né, que é uma inscrição, né, em relação ao local. Então, não houve tombamento, houve o pedido de tombamento e houve a instauração de uma instrução técnica no IPHAN para que se formasse um grupo de trabalho que deve averiguar se a área preenche ou não preenche os requisitos para a inscrição no livro do tombo. Tá? Esse estudo, ele pode ser feito por técnicos do IPHAN, mas não apenas por técnicos do IPHAN. Vou dizer isso porque, na verdade, também, paralelamente, está sendo elaborado pela sociedade civil um estudo sobre o valor cultural do Cais José Estelita. Mas, antes de ir para isso, só um esclarecimento. O que houve foi a inscrição da área operacional do pátio ferroviário na memória ferroviária brasileira. Existe um livro também, que é um livro do patrimônio cultural ferroviário brasileiro, e o Cais José Estelita foi inscrito nesse livro. Então, esse já é o reconhecimento da importância da memória ferroviária do cais para o Brasil. E por que isso? Porque, na verdade, o Cais José Estelita é um pátio ferroviário que tem a segunda linha férrea do Brasil, é a linha férrea Recife ao São Francisco. Eu digo que até o nome é bonito, né? Até o nome da linha férrea é bonito, Recife ao São Francisco. Segunda linha férrea do Brasil. E a primeira linha férrea do estado de Pernambuco. Então, a importância histórica dessa área é muito grande. E foi por isso que o IPHAN já reconheceu o valor dessa linha férrea para a memória ferroviária brasileira. Então, isso já houve. Nós entendemos que isso já sinaliza para o reconhecimento do valor cultural do Cais José Estelita como um todo. Mas, como eu ia dizendo, a sociedade civil também está elaborando estudos, existe uma metodologia própria para verificar se um determinado bem ele possui valor cultural suficiente que justifique a inscrição no livro de tombo.
e a sociedade está utilizando a metodologia própria, científica, verificando se o cajuzé estelita tem esse valor cultural que leve à inscrição no livro do tombo. Certo, e vamos ver um pouco a paisagem, né? Temos especialista que estuda a questão da paisagem. Inicialmente, a paisagem, o que é a paisagem? Porque não é uma coisa muito comum para as pessoas, elas acham que sabem o que é a paisagem nesse contexto de urbano, o que é a paisagem e pensando em termos daquele local, né? A preservação da paisagem, o que seria um modelo ideal, incluindo uma paisagem, né, cultural, ambiental, sustentável, boa, né? Assim, inicialmente, as pessoas confundem muito paisagem com geografia, né, com a natureza, que são duas coisas completamente distintas, né? Assim, inicialmente, quem começou a representação da paisagem foram os pintores do Renascimento europeu e, posteriormente, os geógrafos no século XIX. Mas a paisagem, ela vai para além de um dado geográfico. A paisagem constitui, na verdade, um recorte do espaço em que o homem ele ressignifica aquela ambientação, né? Ou seja, ele consegue imprimir valores culturais dentro daquele espectro. Então, nesse sentido, eu acho que o melhor termo que condiz com a paisagem do Cajuzé Estelita seria uma paisagem cultural, não é? Então, ali nós temos não só elementos naturais, né, da natureza, como o rio, o estuário ali, a bacia do Pina. Perto você teria o que? Os parques dos manguezais, não é verdade? Alguns requisitos de mangues, né, na costa, como também nós temos elementos culturais. Ali você tem, como já foi dito, né, um dos principais centros históricos do estado de Pernambuco, do Brasil, que mais concentra a quantidade de bens tombados, né? Ali foi realmente onde nasceu a cidade. Para a gente ter uma ideia da noção daquela região, segundo os historiadores, dialogou com o mercado escravo na África e fez parte do processo da formação da África Atlântica, junto com Salvador, Rio de Janeiro e a cidade de São Luís, não é? Então, ela tem uma importância, assim. E quando nós falamos de paisagem cultural, ela inclui as pessoas também, né? Ou seja, a sociedade, a movimentação das pessoas nas ruas, as feiras, né? Os ambulantes. Todos nós somos a paisagem cultural. Inclusive, a gente vê volta e meia, né, na rede social, quem acompanha também esse movimento ligado ao Ocupa Estelita, né, projetos ou coisas que já existem em outros países que eles colocam ali para a pessoa ter uma ideia de como é que poderia ser esse local com uma participação muito intensa, né, da sociedade. Como é que você vê Não, esses... eu acho muito positivo. A gente tem exemplos no mundo de utilização de cais de regiões portuárias que foram reabilitadas, né, e respeitando a questão da paisagem cultural. A exemplo, você tem o cais do Porto Madeiro, em Buenos Aires, em que os cais foram utilizados para áreas de lazer. Na cidade de Lisboa, eu tive a oportunidade agora de fazer um estudo lá, uma pesquisa breve, e tem um cais do Sondré que, inclusive, lembra muito a arquitetura do cais, o cais do Santo Estelita lá, José Estelita, e a gente percebe ali uma utilização para fins culturais, fins de lazer, ou seja, você vê a sociedade ela se apropriando daquele espaço. Agora, o que não pode haver, como bem a Helena apontou, é a apropriação de alguns, ou seja, você privatizar aquela vista para a bacia do Pina e você bloquear por completo aquele diálogo que existe entre aquele conjunto de patrimônio histórico e aquele contexto ao seu redor. Ou seja, aquela massa construída, ela está lá há mais de 400 anos. Então, por que um empreendimento para beneficiar uma elite, não é, vai bloquear esse diálogo? Agora, veja que situação, né? Quer dizer, o poder público, né, que representa todos nós, os interesses de todos, ele vende essa área para um grupo que é um grupo de empresários. E que, em geral, um grupo de empresários, o que faz? Ele quer o dinheiro, ele não vai construir casa para dar e não tem essa ideia de solidariedade, não, porque é o capitalismo. Então, como é que vai negociar isso? Quer dizer, o grupo, ele é dono, né? Isso é um choque muito intenso. Então, não deveria ter acontecido isso, né? Não deveria ter feito todo esse leilão, e sabendo que grupos que querem construir muito para vender, que é o papel deles, digamos. A sociedade funciona assim. No Brasil todo, né? Marcelo. Esse é um cenário no Brasil todo. É impressionante como as paisagens bonitas do Brasil, elas estão ameaçadas pelo capital imobiliário, por esse tipo de empreendimento. É como se as vistas d'água, elas fossem privilégio de rico. Pudessem ser privatizadas. Não, está
totalmente errado. Então, isso está acontecendo em Recife, em Porto Alegre, com Cais Mauá, no Rio de Janeiro, no Brasil todo. Todas as paisagens bonitas dos brasileiros estão sendo tratadas como propriedade privada, e não é. A paisagem é um bem de todo mundo. Agora, vocês acreditam, acham que é possível que esse empreendimento seja feito com esse grupo, que é um grupo de empresários, né? É possível que isso seja feito, que traga algum benefício para eles, né? Que o benefício deles é o lucro, pelo menos do que eles querem, e isso seja de uma forma também sustentável para a população? É possível? Vai construir que tipo de coisa? Tem que ter prédio? Não poderia não ter prédio? Para eles tem que ter prédio, senão... O que tem que haver lá para conciliar isso? Assim? Há uma série de exemplos, o Igor acabou de citar, uma série de exemplos no mundo, exemplos bem-sucedidos, lucrativos, porque a questão não é ser contra o lucro, não é isso. A questão é você autorizar, permitir o lucro contra a lei e contra os interesses da sociedade como um todo. Então, a questão não é o lucro de alguns, é que esse lucro se constitua às custas do prejuízo da cidade toda. Sim. Isso é que é imoral, ilícito e imoral. Então, não há problema em que o empreendedor tenha pretensões de utilizar a área que, uma vez alienada, é claro que o Ministério Público Federal entende que é nulo o leilão. Esse leilão está sob iúdice, ainda está sendo discutido. Então, existe uma tese muito forte de que o leilão é nulo. Mas, só para fins de argumentação, digamos que não fosse nulo o leilão. Já começou mal, digamos, né? Começou mal, começou muito mal. Né? Então, mas digamos que não fosse nulo o leilão, respeitando-se a propriedade privada, volto a insistir, o direito ambiental paisagístico tem que ser respeitado, Então, ou seja, a construção ela tem que se dar dentro de limites que são os limites da legislação. É por isso que nos espanta que o poder público, que deveria justamente fiscalizar para que qualquer empreendimento na área respeitasse a lei e os fins sociais da sociedade, da propriedade, justamente se coloque como advogado do empresário. Isso não pode acontecer. E não há nada contra o empresário. Note, não há nada contra o empresário, a priori, ou o lucro. Volto a dizer, o que nós temos contra é o fato de que esse lucro se dê com prejuízo dos interesses da cidade como um todo. Por que não outro projeto melhor para toda a cidade? Como é que seria um projeto melhor? Vamos pensar assim em termos mais práticos. Como é que poderia ser feito? Prédios de 40 andares, certamente então não, né? Não. Como é que seria? 100 prédios, com prédios, quantos? Mais ou menos uma ideia do que seria uma ocupação por cima, assim, uma ideia. Olha, eu acho que esse é um debate que tem que ser jogado para a sociedade como um todo, né? Então, ela tem que participar desse processo. Acho que não cabe, às vezes, nem a mim, nem a ninguém, exclusivamente, dizer qual o melhor modelo. Eu acho que tem que ser uma construção coletiva. Mas o que hoje nós podemos afirmar é que o excesso de verticalização ele é prejudicial à cidade. Ninguém tem o direito subjetivo a poluir, não é verdade? E aí o que acontece? Sabemos que a verticalização, durante a história, até hoje, na data presente, ela é necessária em algumas situações. Né? Você criar o solo fictício, né? Uma ficção de reprodução, mas quando você há uma necessidade real para isso. O que existe, às vezes, na cidade do Recife é uma síndrome de Nova York, né? Ou seja, é uma tendência... Sem as vantagens de Nova Sem York. as vantagens de Nova York, justamente isso. E aí ninguém considera a questão de ser uma cidade tropical, uma cidade quente, a questão da ventilação, a questão das sombras que se faz, o impacto ambiental, de circulação de ventos, de automóveis, de impacto de vizinhança, é apenas o lucro pelo lucro. Então, para você ter uma ideia, o bombeiro, ele não vai chegar, a escada do bombeiro, se tiver algum incêndio, ele não vai chegar até o 40º andar. Não é verdade? Então, ou seja, há os limites da própria administração pública em poder socorrer pessoas que moram nesses prédios excessivamente altos. E aí acredito que, através de uma gestão democrática, de um debate com a sociedade, a gente pode dar uma solução melhor para aquela área. Né? E projetos existem, né? O próprio meio acadêmico já lançou projetos que misturam a habitação social. Né? Há uma série de pleitos, assim, como o Igor disse, o que se pleiteia antes de tudo é planejamento urbano democrático, ou seja, que toda cidade possa
discutir e definir o que vai ser da cidade. O que não pode é que meia dúzia defina como vai ser a qualidade de vida de todo mundo. Mas, assim, aquela área é uma área que ela tem potencialidade para inúmeros tipos de empreendimento, que são também lucrativos. Então, aquela área tem um potencial enorme para lazer, né? E turismo. A cidade é carente de espaços de lazer. A cidade é carente de espaços de lazer, de espaços culturais. É um paradoxo. Quanto mais a população aumenta, mais diminuem os espaços públicos. Como assim? Se a população aumenta, nós temos que aumentar também os espaços públicos. Espaço público é importante também, Marcelo, porque é um espaço de vivência democrática. A gente aprende a conviver com os diferentes e a respeitar as diferenças no espaço público, não é no espaço particular, é no espaço público. O espaço público, ele é pedagógico por excelência, ele é importante para a qualidade de vida. É importante que uma família, no fim de semana, possa ir para um espaço público e não tenha que ir sempre para o shopping center. Porque o shopping center é um espaço que ele não é apto para o abraço, ele não é adequado para deitar no chão e ler uma história com o filho da gente. Ele não é adequado para afeto. Teria que ter também praças ali desse tipo. Claro. E além de lazer, parques, você falou turismo, parques. Veja, nós estamos apontando soluções, estamos dizendo possibilidades, potencialidades daquela área. Aquela área tem potencial para parques, não o parque linear que eles apontam no projeto, que, francamente... O que é um parque linear? Esse parque que eles apontam é um parque que é entrecortado por vias de alta velocidade que a gente, nas audiências públicas, ironizou, né? Como é que a gente vai atravessar com o filho da gente? Voando por cima dos carros, a gente vai pegar o filho da gente, vai voar por cima dos carros, vai passar de uma área do parque para outra. Aquilo ali é uma piada. Fora o caráter elitista do empreendimento. O Cajus Estelita, ele fica entre comunidades de baixa renda. Coque, Cabanga, Coelhos. Aquelas populações, elas... Por mais que você diga, não, o parque é público num condomínio de luxo, é óbvio que isso vai gerar uma segregação enorme, vai agravar um problema de segregação social. Nós, quando estivemos conversando com as crianças do Coque, e nós perguntamos para elas, né, como é que elas se sentiriam em relação ao projeto. E foi muito bonito o que elas nos disseram. Elas usaram uma metáfora muito interessante, disseram, tia, é como quando a gente quer entrar numa festa, mas não deixam, porque a gente é pobre. Então, é muito rica essa metáfora, né? De ter uma festa que eu sou barrado. Você pode dizer que aquilo ali é um parque público, porque se ele se der num condomínio de luxo, as comunidades ali, elas não vão se sentir convidadas, não vão ficar à vontade para vir. Esse é um ponto importante, porque o ambiente, conforme ele é construído, né, ele gera uma dimensão ali cultural que tem a ver com classes, né, e que certamente pode gerar essa segregação que Liana fala. Mas vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos a conversar aqui sobre esse tema da paisagem urbana e cidadania. Nós estamos de volta falando sobre questões da paisagem urbana, cidadania, né, direitos, né, um tema bastante importante que envolve o modelo de ocupação da nossa cidade, do Recife, né, e questões aí bem polêmicas também, e conflitos, né, de interesses, questões de busca de interesses de lucro de um lado, outro de uma democratização, e a professora Liana falava, né, sobre essas questões, como é importante esse caráter social dessa ocupação. Exato. Então, para fechar o seu tema que você estava falando que eu cortei... Não, mas é porque assim... Você falou na questão da habitação social também, ia falar disso. Exato, a importância... É porque Recife é uma cidade com déficit habitacional gigantesco. E embora para muitas pessoas isso soe
uma novidade, não é, no mundo inteiro e já no Brasil mesmo se adota esse tipo de solução em que o empreendimento privado, que tem até um perfil voltado para uma classe mais abastada, ele tem que financiar o déficit habitacional da população mais baixa. É uma forma de justiça social. Então, tendo em vista até a região onde se localiza o Cajazá Estelita, é óbvio que aquela área ela tem vocação também, não exclusivamente, mas para a habitação social. E o Igor tem uma das questões que ele andou trabalhando, pesquisando, essa questão da habitação social, né? Como é que você vê isso para aquela região, ou para Recife também? Justamente, assim, países que têm uma legislação mais evoluída, né, no caso a Inglaterra e a França, ela evita o processo de gentrificação. Né? Na própria cidade de Londres, por exemplo, se você for construir um flat, um condomínio para pessoas de alto poder aquisitivo, você tem que deixar uma parte, né, daquele espaço para pessoas com baixo poder aquisitivo, uma espécie de aluguel social, né? Ou caso você não possa construir nesse mesmo espaço, você construa perto. Porque a intenção justamente qual é? Você misturar a cidade, né? Todas as classes, você mesclar. Você evitar que essa agregação ela aconteça, né? Que é uma violência. É uma violência simbólica. E a cidade do Recife, do ponto de vista urbanístico, ela sofre essa violência, como as muralhas dos prédios de luxo, que isola, né, os altos edifícios dos espaços públicos. Ela violenta a cidade quando ela renega o espaço público, não é? E prioriza os espaços privados para o velho discurso do não vou me misturar, não é? É um lugar muito misturado. Ou seja, já é uma forma de mostrar essa mentalidade, né, escravocrata que ainda permeia na nossa sociedade. E ela reproduz também no planejamento urbano, né, da cidade. E como é que vocês veem, Igor, assim, os principais problemas mais gritantes nessa área de paisagem? Assim, o que é gritante, que é uma coisa negativa, que deveria ser diferente, ou o que poderia melhorar em termos da cidade do Recife? Acho que é o planejamento da paisagem. Primeiro o planejamento, em geral. Você planejar a paisagem... Está mal planejado. Mal planejado, quer dizer, a ausência de planejamento. A ausência de planejamento e a efetivação dos instrumentos legais, porque por mais espaços que os instrumentos legais eles sejam, existem, não é? Por exemplo, nós temos a portaria 127 do IPHAN, que ela permite a chancela da paisagem. Ou seja, é um instrumento de cogestão em que você chama para participar todos os entes da federação, a sociedade civil organizada, as entidades privadas, Estado, município, União, para você fazer a proteção, desde o tombamento ao registro, a depender do que seja mais necessário no momento. E aí o que nós precisamos é isso. Por quê? Porque a paisagem, do momento que nós saímos de casa, ela está presente no nosso dia a dia. Né? Quantas histórias nós não conhecemos de pessoas que de repente vão estudar fora, ou vão, sei lá, fazer um doutorado, passar umas férias, e ficam depressivas porque é muito frio o lugar, é cinzento, não tem sol, você não vê cores na cidade. Então você vê que esses elementos simples da paisagem é uma coisa que influi no nosso psicológico. Não é verdade? Não é uma mera abstração. É uma coisa que está no nosso dia a dia. Ela, como o Lina apontou, ela faz parte para contribuir para a nossa sadia qualidade de vida. E desde o momento que nós saímos de casa, nós vivenciamos a cidade, nós estamos participando dela também. Nós somos elementos integrantes da paisagem. E o município, a cidade do Recife, tem que jogar esse diálogo com a sociedade e precisamos fazer né, essa espécie de aliança do poder público e a sociedade civil organizada, né, desde movimento de base, movimentos sociais, empresários, para planejar a paisagem. Agora, vocês acham isso possível, né? Professora Eliana, no atual modelo de financiamento de campanhas, né, que diga-se passagem, as empreiteiras têm um papel fundamental nisso, de financiar os nossos governantes, né? Praticamente isso é uma coisa que acontece em todo o Brasil. É possível fazer isso, essa visão sustentável, sem uma reforma política que mude esse tipo de conluio entre a iniciativa privada desses setores e o poder público? Hein? Como é que fazer isso? Olha, eu acho que a questão da reforma política ela é uma necessidade, né? Não só em relação a esse caso, mas em relação a todos. A gestão da coisa pública, ela vai muito mal. Inclusive, a gente banalizou a ideia de que é possível tratar a coisa pública como se privada fosse, e não é.
A coisa pública, é de todos. E como tal deve ser tratada, e com essa seriedade deve ser tratada. Mas, em relação ao caso do Caio José Estelita, acho que nós temos uma situação emblemática. Até porque gerou todo um movimento, né, de cidadania. Três anos muito, já. Né? São 3 anos de luta. São 3 anos de luta, com ações judiciais, com o Ministério Público, que, aliás, também o Ministério Público Federal recomendou o tombamento do Caio José Estelita ao IPHAN, tá? Com mobilização da sociedade civil muito grande, justamente porque se entende que chegou-se ao limite. A ligação do gestor público com o poder privado é evidente e é repugnante. A sociedade deu um basta, tá? E decidiu tomar para si o protagonismo dessa história toda. A defesa do Caio José Estelita, ela é emblemática. Ela realmente nos mostra que a sociedade civil tem sim poder e mesmo que a gente não tenha dinheiro para financiar a campanha, a gente tem voto, a gente tem voz e a gente tem likes nas redes sociais e views também, votos e views. E a gente tem uma grande capacidade de mobilização da opinião pública nas redes sociais. Houve uma época em que a gente ficava totalmente na dependência da mídia, que é essa mídia corporativista, que é essa mesma mídia que vendeu a mentira de que quem defendia o Caio José Estelita queria que a área ficasse abandonada. Essa mentira ela foi vendida por uma determinada mídia, que é a mídia corporativista. Mas hoje nós temos a mídia espontânea das redes sociais e uma enorme capacidade de gerar informação, informação crível, informação confiável, que as pessoas podem confirmar. E isso, felizmente, repercutiu a favor da defesa do Caio José Estelita. As pessoas se apropriaram da luta e essa luta cresceu e nós somos milhares de pessoas defendendo o Caio José Estelita, né, contra esse tipo de interesse, que não é só o interesse econômico, mas também contra esse tipo de gestão pública imoral, indecente. O Igor ia falar alguma coisa. É que a paisagem, esqueci de falar um dado aqui, um elemento, que a paisagem ela é um ativo econômico. Sim. Por exemplo, todo mundo faz turismo para contemplar uma paisagem. Por que vocês vão, por que nós vamos, por exemplo, sei lá, para Paris? Para contemplar aquela paisagem. Né? Isso às vezes é o quê? É o que nos leva, né? É o combustível que nos faz ter esse ímpeto de viajar. Desde a paisagem natural, a construída, a cultural. E, assim, para você ter uma ideia, que no estado de Pernambuco ele tem esse ativo, né? Tem esse benefício de ter esse ativo econômico, não só com as praias, como a questão das cidades históricas. Poderíamos imaginar a cidade de Olinda, aquela colina cercada por prédios de 50 andares. Ou seja, a gente cortaria de vez o diálogo do Recife, quem está no centro da cidade do Recife tem uma vista para Olinda, assim como no começo ali da Avenida Boa Viagem, e bem como que no Alto da Sé é possível você vistar a cidade do Recife. Então, o absurdo do projeto Novo Recife, ele chega ao mesmo de aniquilar ele aniquila esse ativo econômico, né? Como se hipoteticamente a gente pudesse imaginar a colina de Olinda, ela coberta por prédios. A gente só querendo fazer uma comparação. Eu fico pensando aqui, Igor e Eliana, se as pessoas, ou muitas pessoas, não se acostumam com um tipo de selva de pedras, né? Vivendo tanto tempo, já nasce no meio disso, e aí não consegue ver a possibilidade de uma outra coisa. Aí quando né, as pessoas que viajam para fora, ou até vão mais para o interior, que tem uma ligação com um estilo de vida diferente, até consegue ver isso, mas nascendo, né, vivendo no meio de uma selva de pedras, literalmente, com um monte de automóveis, as pessoas acham que a vida é isso. Vocês vêm por aí, tem um pouco essa cultura, ou elas estão cansadas disso também, né? Muitas pessoas também estão cansadas disso, né? Querem uma vida mais tranquila, menos verticalização, menos automóvel. Como é que vocês veem isso na cultura? Assim, a sociedade brasileira ela tem um baixo ativismo político, né?
a gente já começa, a gente já tem esse histórico que de 5 anos para cá, com esse fenômeno das redes sociais, desde a Primavera Árabe, a gente já vê uma postura mais crítica e mais atuante da sociedade, né? Mas nós ainda temos culturalmente o hábito de abdicar de direitos. Por exemplo, quando uma pessoa de baixa renda, ela passa a ingressar os quadros da classe média, duas primeiras coisas que ela pode fazer seria o quê? Abdicar do direito à saúde pública e à educação pública. Ela põe um filho numa escola privada e adquire um plano de saúde. Não é? Então, às vezes, é mais fácil para as pessoas fugirem, não é? Do que realmente ter uma postura mais combativa, né, se agregando a outras pessoas e dando voz a uma massa crítica, né, para tentar ressignificar o momento, né, atual. Eu queria com vocês sonhar um pouquinho olhando para a nossa cidade. Pensem aí, o que vocês gostariam de ver, nem que sejam algumas coisas que vêm às suas cabeças, né? Agora, para a nossa cidade, um sonho de coisas boas, né? Com uma visão do respeito maior à paisagem. O que seria algumas dessas coisas importantes que vocês gostariam de ver? Ciclovia. Ciclovia Necessariamente. Né? A gente tem que... ciclovia, porque, na verdade, assim, a gente está falando aqui sobre a paisagem do Estelita, que é muito importante, é o foco da nossa conversa, mas a gente tem que pensar sobre o direito à cidade como um todo. A gente está discutindo sempre a qualidade de vida. Isso nos toca diretamente. Igor citou exemplos em que a baixa qualidade de vida, ou às vezes até as condições climáticas de uma cidade levam um povo a ter um comportamento, às vezes, mais triste, mais Nessa introspectivo. condição climática, o que poderia ter, O nosso clima é lindo, a nossa cidade é linda. A nossa cidade é linda, mas as pessoas não se dão mais o direito de flertar com a cidade. Elas se acostumaram a isso que você descreveu, Marcelo. Elas se acostumaram a serem frustradas, infelizes, estressadas, a terem baixa qualidade de vida. Não! Por que a gente vai se acostumar a ser infeliz? A vida é para a gente ser feliz. Então, se a gente vive numa cidade que tem um clima lindo, maravilhoso, como a cidade do Recife, uma cidade que parece que foi esculpida por Deus. Que cidade linda, esculpida por Deus, esculpida pela mão do homem, com essa arquitetura, não essa do consórcio do Recife, que é horrorosa, mas que coisa linda aqueles casarios da Rua da Aurora, por exemplo, essas pontes, que cidade maravilhosa, e a gente vive estressado, dentro de carro, preso. Aliás, aproveitar para convidar todo mundo, dia 8 de maio tem a campanha do Bike Ange, de bike ao trabalho, experimentar, largar essa lata horrível, opressora, que é o carro, andar de bicicleta, namorar a cidade, andar com ventinho no rosto, isso é muito bom. Aproveitar os espaços públicos, levar os nossos filhos, o nosso marido, namorada, esposa, e de mudanças, assim, o que vocês gostariam de ver de mudanças, né? Ciclovias, o que mais? Calçadas, arborização, né? É importante. Né? A arborização parece ser das mais fundamentais. Nós perdemos o hábito de flanar, né? De andar, de contemplar. Ou seja, às vezes da nossa casa para a padaria são 2 quadras, mas vamos de carro. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A arborização é muito precária. Bicicleta, né? Muito precária na cidade. O pedestrianismo é muito importante. Tudo isso tem a ver com namorar a cidade, Marcelo. Com certeza. Inclusive, a tendência das cidades europeias hoje é você cercar os grandes centros para carros. Né? Dificultar o acesso de carro. Não, justamente, só pedestres. Pedestre e bicicleta. Não só nas partes históricas, mas na cidade em geral. É Hamburgo está com esse... Transporte coletivo também. Transporte coletivo de qualidade. VLT, eu acho que é uma solução da cidade. Elétrico. O elétrico, justamente. Não polui. Sonhando seria ciclovias, calçadas de qualidade. BRT, como tem agora, é um sonho? Não, né? Isso aí é... Não, só fazer acabar com os BRT, isso foi uma voltar... Isso foi horrível. Nossa. Readquirirmos, mas isso passa. Por que eu estou falando em namorar a cidade? Porque a gente não pode pensar só no gestor público, não. A gente tem que se pensar como sociedade civil. O gestor muda também com a nossa mudança.
A gente não pode... Claro que em todos os lugares do mundo, primeiro a gente tem a ciclovia para depois criar o hábito do ciclismo, por exemplo. Tá? Mas é muito importante que a gente se coloque como protagonista da mudança. A gente tem que deixar o carro na garagem, usar a bicicleta, caminhar, aproveitar os espaços públicos, se permitir outras formas de prazer. Isso, no momento em que a gente se coloca como titular de uma outra qualidade de vida, obviamente a gente também passa a exigir mais responsabilidade do administrador público e passa a exigir mais cidade. Tudo muda quando a nossa visão de cidade muda, muda a nossa visão da gente mesmo, muda a nossa visão da relação com o outro. E uma das coisas mais gritantes que a gente nota em Recife, não é uma questão característica apenas de Recife, né? São o modelo de inclusão e exclusão, né? Que você tem áreas, né? Que são bolsões, né? Mais elitizados e tem todo um afastamento. Então, eu acho que isso, enquanto não modificar essa situação habitacional e garantir uma habitação com maior qualidade, saneamento para essas áreas e criar uma maior igualdade, vai ser muito difícil, né? Porque eu acho que isso passa por todas essas questões, né? Que mais que vocês sonham? Nesse meio minuto final aí. Olha, o Rio Capibaribe, ele fazer parte de volta do cotidiano das pessoas, quando ele era navegável, né? Porque antigamente você tinha aqueles barcos que levavam de um canto para um outro, que as pontes substituíam. Eu acho que ele merecia hoje um plano de navegabilidade. Ok, acho que a gente já está no... Rapidinho eu queria fazer o convite para um passeio ciclístico que tem por objetivo justamente nós aprendermos o valor da paisagem do Estelita. Esse passeio ele vai sair de Boa Viagem, com uma parada em Brasília Teimosa, que é onde a gente vai conversar um pouco sobre a paisagem do Estelita, tirar fotos, compartilhar essas fotos nas redes sociais e depois a gente segue com o passeio pelos bens tombados do bairro de São José e fechar com a discussão sobre a importância do tombamento da paisagem do Estelita no dia 17 de maio, domingo, nas redes sociais, vai ter mais informação. Ok, né, estamos chegando ao final, vamos deixar aqui também essa dica que foi colocada agora, né, olhar nas redes sociais, por exemplo, no Facebook tem o Movimento Direitos Urbanos, que é enorme, bem importante, tem o Movimento Ocupa Estelita, também tem a página da professora Liana Cirne Lins, né, e tem bastante informação hoje na rede social. Também deixar aqui a dica para o nosso telespectador para ouvir o nosso programa de rádio Realidades, né, temos um programa de rádio que vai ao ar todo domingo às 18 horas na 99.9, que é a Universitária FM, né, que também trata de temas variados, entre outros temas ligados aos direitos humanos. E agradecemos muito, então, a presença dos nossos convidados, né, e até a próxima.